Incêndio destrói fábrica de roupas no Rio de Janeiro e deixa mais de 20 pessoas feridas, algumas em estado grave, e você vai ver ainda. Alívio no bolso, preços dos alimentos devem ficar mais baratos neste ano. E ainda, altas temperaturas, a chegada da onda de calor no sul do país e as regiões que vão enfrentar o fenômeno. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você, 11 horas e 31 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2025. Chegamos agora ao vivo com as principais notícias. Pelo menos 21 pessoas ficaram feridas em um incêndio em uma confecção na zona norte do Rio de Janeiro, sendo que 12 estavam em estado grave. Os bombeiros trabalhavam desde cedo no combate às chamas. O incêndio destruiu a Maximus Confecções, em Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro. O fogo, que começou nesta manhã, deixou mais de 20 pessoas feridas, algumas em estado grave. No momento em que o fogo começou, havia cerca de 100 funcionários no galpão. Parte deles estaria dormindo no local. Segundo informações, a confecção funcionava 24 horas por dia, com diferentes turnos, para atender à demanda. A confecção produzia fardas para as forças de segurança do Rio de Janeiro, entre outros produtos. Os bombeiros foram acionados às 7:20 da manhã para a fábrica, localizada na rua Roberto Silva. 13 viaturas foram mobilizadas até o local para o combate às chamas e resgate de pessoas. O local era de difícil acesso, com passagens estreitas, e caminhões com escadas magiros não conseguiam se aproximar. E os bombeiros corriam com escadas portáteis a fim de retirar os trabalhadores. As vítimas foram resgatadas minutos antes de as chamas se alastrarem para o andar onde estavam. Os bombeiros fizeram o resgate de ao menos 17 pessoas. 4 ocupantes do prédio foram salvos do fogo ao se refugiarem na parte externa de uma das janelas nos fundos da fábrica. O fogo chegou a se alastrar para prédios residenciais vizinhos, mas, por volta das 10:30 da manhã, não havia mais fumaça no quarteirão. A 21ª Delegacia Policial de Bom Sucesso vai investigar as causas do incêndio. E agora a gente fala de economia. Os preços dos alimentos devem ficar mais baratos neste ano. Economistas projetam a mudança a partir de dados como a safra de grãos, o clima e o recuo do dólar, que podem colaborar para segurar os preços. O preço da comida ainda vai pesar em 2025. Mas para economistas, o valor não vai ser maior que no ano passado. Em 2024, os alimentos ficaram 7,7% mais caros em relação a 2023, de acordo com dados do IPCA, que é a inflação oficial do país. Mas a expectativa dos analistas é de que os preços desacelerem neste ano. Um sinal disso foi que, em janeiro, a alta para este grupo no índice foi de 0,96, inferior a 1,18% registrado em dezembro. Na opinião dos analistas, de imediato, o consumidor pode esperar queda nos preços do óleo de soja e do leite. Em janeiro, a inflação desses alimentos já diminuiu. O valor da carne também desacelerou em janeiro, mas as fortes exportações do Brasil e a diminuição do ritmo de abates podem não trazer um alívio tão grande. Já o café e a laranja ainda devem seguir com preços altos diante de problemas com essas safras, entre outros motivos. O crescimento da safra de grãos, a previsão de melhora do clima em relação a 2024 e a recente trajetória de recuo do dólar, uma moeda que influencia tanto no interesse do produtor em exportar mais como no custo dos cultivos, devem contribuir para o melhor resultado. Em relação à produtividade agrícola, o destaque é para a produção de soja, que deve atingir 166 milhões de toneladas nesta safra e ficar 18 milhões de toneladas maior do que a anterior.
O setor de serviços fechou o ano de 2024 com um crescimento acumulado de 3,1%. Este é o quarto ano seguido de taxas positivas e também um feito inédito na série histórica iniciada em 2012. Entre 2021 e 2024, a alta acumulada chegou a 27,4%. O resultado do ano passado também superou o de 2023, que ficou em 12,9%. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE. E o governo brasileiro afirmou que não vai enfrentar uma guerra comercial com os Estados Unidos, que impuseram tarifas ao aço e alumínio importados para o país. Empresas temem o impacto que a medida pode gerar no setor. O governo brasileiro disse que não pretende entrar em uma guerra comercial com os Estados Unidos. A afirmação foi feita pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que chamou as tarifas impostas pelo presidente americano às importações de aço de unilaterais e contraproducentes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou que o governo está observando as reações de outros países e avaliando como agir diante das tarifas. O presidente americano Donald Trump determinou a adoção de tarifas alfandegárias de 25% às importações de aço e alumínio, que vão entrar em vigor em 12 de março. Essas tarifas vão afetar duramente o Brasil, segundo o maior exportador de aço para os Estados Unidos, atrás apenas do Canadá. As taxações do aço, feitas pelo governo americano é preocupante, porque a gente acredita que pode ter um impacto no mercado de minério de ferro, principalmente porque hoje os preços são globais, e se tiver alguma redução de consumo de aço, isso vai afetar as exportações, principalmente brasileiras, do mercado de minério de ferro. Apesar da preocupação, setores empresariais esperam criar um espaço para negociações. A Câmara Americana de Comércio para o Brasil pediu uma solução negociada para preservar o comércio bilateral, que bateu recordes nos últimos anos. Em seu primeiro mandato, Trump já havia imposto tarifas de 25% sobre o aço, mas depois recuou parcialmente. Jackson Campos, da exportadora brasileira AGL Cargo, explicou que o governo americano criou um programa de cotas para permitir a importação de aço e alumínio sem tarifas, devido à falta de poder da indústria americana para atender à demanda. O especialista antecipa uma negociação diplomática do Brasil para tentar flexibilizar as tarifas. E veja a seguir a chegada da onda de calor no sul do país e outras regiões que vão enfrentar o fenômeno a partir de hoje. E agora na sua tela, a vista de Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, 30 graus. Nós voltamos já. Onze horas e 41 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit. Os gaúchos têm enfrentado temperaturas recordes nos últimos dias. Uma onda de calor tomou conta do estado. Em Porto Alegre, a capital, não é difícil de encontrar termômetros marcando 40 graus. Os moradores de Porto Alegre já estão acostumados com o calor nesta época do ano, tanto que costumam chamar a cidade de Forno Alegre durante o verão. Mas a onda de calor neste mês de fevereiro está levando as temperaturas a baterem recordes, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Na capital gaúcha, não é difícil encontrar termômetros marcando 40 graus. O jeito é procurar uma sombra e... muita água para hidratar. Não, tá difícil de fato. Sol de quase 40 graus aqui em Porto Alegre. Mas é o trampo que o cara tem, é o corre do cara fazer o dinheiro. E é isso, é se hidratar e trabalhar. Uma liminar havia suspendido o início do ano letivo para 700 mil estudantes, em 2.320 escolas no Rio Grande do Sul, devido ao calor.
mas o governo do estado conseguiu reverter a decisão. A Procuradoria-Geral do Estado demonstrou que o Poder Executivo já havia tomado medidas em virtude das altas temperaturas, orientando os coordenadores regionais sobre o retorno seguro. As aulas na rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul começam na próxima quinta-feira. De hoje até o fim da outra semana, as altas temperaturas não devem dar trégua em boa parte do Brasil. Os termômetros devem registrar até 7 graus acima da média nesse período em algumas regiões do país. Na cidade de São Paulo, a Prefeitura reativa a partir de hoje, quarta-feira, 10 tendas da Operação Altas Temperaturas, com funcionamento das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. O espaço vai atender qualquer pessoa que queira um abrigo com temperatura amena para descansar e ainda se hidratar. Vamos saber mais detalhes sobre esse calorão agora ao vivo com a especialista em meteorologia da Tempo Ok, Maria Clara Sasaki. Maria Clara, bom dia para você. Olá, muito bom dia, Tabata. Bom dia também a todos que nos acompanham nesta quarta-feira, aliás, com calorão aí em boa parte do Brasil, né, Tabata? Calorão, viu, Maria Clara? Tá difícil para dormir, né? Em várias regiões, a gente que fala aqui de São Paulo, essa noite foi muito abafada. A gente viu na reportagem anterior, falando especificamente sobre Porto Alegre, Maria Clara, porque registrou um novo recorde de calor para este ano, né? Segundo o INMET, os termômetros chegaram a marcar 37,9 graus. O recorde anterior havia sido de 37,6 graus, né, no dia 4 de fevereiro deste ano. Só que essa época do calor, né, essa época do ano, aliás, Maria Clara, já não é esperado esse calor? O que classifica uma onda de calor, né? Então, Tabata, é justamente quando a temperatura fica acima do que é normal para o período, né? Não só nessa época do ano, como em qualquer época do ano, nós podemos ter ondas de calor. Quando a temperatura passa de 5 graus, né? De 5 graus para cima, por pelo menos 5 dias seguidos, aí a gente já classifica o período como onda de calor, e é isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Desde a semana passada, nós temos temperaturas muito elevadas, agora, né, atingindo até mesmo a região de Porto Alegre, mas tivemos também no interior até recorde histórico, que foi o caso da região ali de Bagé, com temperaturas na casa de 43,8 graus, que foi a maior temperatura já registrada no estado do Rio Grande do Sul, e ela foi registrada este ano. A onda de calor, ela está associada à falta de umidade. A chuva perdeu força, diminuiu bastante, e o ar seco ganhou força. Quando o ar seco ganha força, a temperatura sobe muito rápido, porque eu costumo dizer, Tabata, que a umidade na atmosfera, ela funciona como se fosse um isolante térmico. Se a gente tem bastante umidade, a temperatura não sobe tanto, fica mais controlada. Agora, se a gente não tem umidade na atmosfera, aí não tem nada que segure a temperatura, ela sobe bastante, a temperatura da superfície fica muito elevada, e é isso que a gente observa agora na região sul. Temos até uma mudança no tempo, né? Chegou uma frente fria hoje por lá, já trouxe chuva, já trouxe alívio no calorão, mas outras áreas do norte do Rio Grande do Sul, ainda em Santa Catarina, Paraná, entre o sudeste e o centro-oeste do Brasil, aí o calor continua mesmo, Tabata. Por isso que essas chuvas que ocorrem principalmente no final da tarde dão sensação de mais abafamento? É porque ela não resfria a superfície, é isso, Maria Clara? Exatamente, Tabata. Não é uma chuva suficiente, né, para aliviar o calorão, para diminuir a temperatura da atmosfera, da superfície, e aí a chuva bate naquele solo que está extremamente quente, principalmente em um solo de asfalto, de concreto, e sobe aquele mormaço, aquela sensação de tempo muito abafado, né? Aquela água quente que sobe do solo devido a essa condição de chuva atingindo uma área muito quente. Então, por isso que nessa época do ano, a gente fala que a chuva não vem nem para refrescar, é uma chuva muito passageira, né? Às vezes causa transtornos, porque é uma chuva de verão, né? Uma chuva que tem potencial para transtornos, mas deixa o tempo bem abafado também, viu, Tabata? Agora, além do sul, quais outras regiões que estão em alerta para essa onda de calor? Sudeste e centro-oeste, principalmente aqui estado de São Paulo,
Rio de Janeiro, metade sul de Minas Gerais como um todo, na verdade. Em Mato Grosso do Sul também tem possibilidade de temperaturas muito elevadas e algumas áreas do Nordeste também. É o caso da Bahia, interior de Pernambuco, interior da Paraíba, que são áreas que estão com predomínio de tempo mais seco, pouca umidade na atmosfera e temperaturas mais elevadas também, Tabata. Agora, chuvas, você disse que algumas chuvas são esperadas, né? Mas são chuvas isoladas e elas são rápidas. Elas não tem nenhum risco, por exemplo, de alagamento? Há esse tipo de alerta? Elas podem provocar alagamentos, viu, Tabata? Porque é uma chuva de curta duração, durando aí no máximo 1h30, 2 horas. Então é uma chuva de curta duração em uma área muito pequena. O sistema de drenagem daquele ponto não consegue escoar toda essa água e acabam acontecendo pontos de alagamento. Então, por mais que não seja uma chuva generalizada, abrangente, que fique ali por vários dias seguidos, é uma chuva que também pode provocar pontos de alagamento, principalmente nos grandes centros urbanos. Região da capital paulista, Campinas, Ribeirão Preto, Barretos, são áreas que são grandes centros urbanos e que podem ter aí uma condição de alagamento. Bauru também, no interior do estado de São Paulo. Agora, o que chama bastante atenção também, Tabata, é uma chuva que está acontecendo no Maranhão. Na região de São Luís, nós já tivemos quase 200 milímetros acumulados nas últimas 24 horas, e lá sim, é uma chuva persistente, é aquela chuva que acontece o dia todo, a noite toda, sem parar, é mais ou menos parecido com o que nós vimos aqui em São Paulo no início do mês de fevereiro. Agora nós temos essa condição de chuvas bem volumosas lá no norte do estado do Maranhão neste momento, Tabata. Nossa, bem diferente, né? Cada região realmente está com uma condição bem diferente da outra. Maria Clara, muito obrigada pela entrevista mais uma vez aqui no Redação Hit, edição manhã. Foi um prazer falar contigo e eu espero que a próxima vez que você falar aqui com a gente ao vivo, você traga uma notícia de alívio para esse calorão, com temperaturas mais amenas, por favor. Vai demorar um pouquinho, Tabata. Infelizmente, essa onda de calor aí só deve terminar perto do carnaval, o que é uma boa notícia, né? Perto do carnaval, a gente já deve ter um alívio aí nesse calor. Perfeito. Maria Clara Sasaki, especialista em meteorologia da Tempo Ok, muito obrigada mais uma vez. Uma ótima semana para você. Ótima semana e até a próxima. Até. E olha, durante o verão, os casos de dengue sempre aumentam, né, gente? As condições de altas temperaturas e as chuvas favorecem a proliferação do Aedes aegypti em locais e também recipientes com água parada. Desde o começo deste ano, o Brasil registra, em média, 2 mortes por dia. São quase 270 mil casos prováveis da doença registrados desde o início de janeiro. O Brasil já confirmou as mortes de 85 pessoas por dengue em 2025, o que representa uma média de 2 óbitos por dia desde o começo do ano. Além disso, 303 mortes ainda estão sob investigação. São quase 270 mil casos prováveis da doença em todo o território nacional. No mesmo período de 2024, a quantidade de mortes era menor, 62 confirmadas. Mas a quantidade de casos era maior, com 408 mil. A maioria das mortes foi no estado de São Paulo, que acumula 79% do total, ou 67 vítimas. O Paraná está em segundo lugar na lista de óbitos, com 5 confirmações, seguido do Rio de Janeiro, com 3, e Goiás e Minas Gerais, que possuem 2 cada. O estado paulista também lidera em números absolutos de casos prováveis, com mais da metade dos registros. São 157 mil desde o começo do ano. Minas Gerais está atrás, com 30 mil, seguido do Paraná, com 15 mil, e Goiás, com 14 mil. Ainda de acordo com o levantamento, a maioria dos casos acometeu mulheres, da faixa etária de até 29 anos, com quase 52 mil casos, o que representa quase 1 em cada 5 dos registros. No ano passado, o Brasil registrou mais de 6 mil mortes pela dengue e 6.600.000 casos prováveis da doença, número 4 vezes maior que o registrado em 2023.
tem que se cuidar, viu? E agora a gente vai conhecer Copacabana, só que não é a praia brasileira, não. É uma cidade localizada na Bolívia. Vamos ver. Copacabana é uma cidade boliviana situada às margens do lago Titicaca, a uma altitude de aproximadamente 3.800 metros ao nível do mar. Conhecida por sua linda paisagem, a cidade oferece vistas panorâmicas do lago. O local também é um ponto de partida para explorar a Isla del Sol, uma ilha com trilhas e ruínas da civilização Inca. E agora vamos com uma câmera ao vivo com vista da cidade e também do lago de Copacabana. Olha só, abrindo tela agora para você, esse é o Lago Titicaca, situado entre o Peru e a Bolívia. É o maior lago de água doce da América do Sul e também o mais alto dos grandes lagos do mundo. A única maneira de chegar na ilha é de barco e vários passeios partem de Copacabana toda manhã. Dá para ver pela quantidade de barcos, né? Os turistas podem escolher entre passeios de um dia e excursões que duram um dia e uma noite, ficando à noite na ilha. A cidade de Copacabana possui um clima ameno durante o dia, com noites mais frias por conta da altitude e conta com uma bela infraestrutura turística com restaurantes, lojas com a cultura local e ainda passeios de barco no lago, que com certeza é imperdível. E com essa imagem encerramos a edição desta manhã. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima quarta-feira para você. Até mais.